Salve galera, muito bom dia para vocês. Por aqui professor Adriano Remorini Traubach, na disciplina eletiva Todos Juntos Faremos um Mundo Melhor. Pessoal, na aula de hoje nós iremos conhecer um pouco dos chamados ciclos biogeoquímicos. Então, tema da aula, os ciclos biogeoquímicos, em especial o ciclo do nitrogênio, como o elemento químico nitrogênio presente na natureza é muito importante para nós. Os ciclos biogeoquímicos. De acordo com a autora Vanessa Sardinha dos Santos, em artigo publicado no site Brasil Escola UOL, os chamados ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Ou seja, garantem que o elemento flua pela natureza, no caso da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Nós temos vários elementos químicos que estão presentes tanto na atmosfera, quanto na água, nas rochas, no caso a litosfera. E os chamados ciclos biogeoquímicos, eles são responsáveis por essa troca dos elementos entre os diferentes ambientes e os seres vivos. Os elementos que existem na atmosfera, como o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, os elementos químicos que estão presentes nas rochas, como por exemplo o fósforo, os elementos químicos que estão presentes na água, o hidrogênio, o oxigênio. Então, a função dos chamados ciclos biogeoquímicos é fazer com que esses elementos eles fluam, eles passem de um ambiente para outro, inclusive para os seres vivos. O ciclo do nitrogênio. Essa parte da matéria eu retirei do site Só Biologia, que tem artigos muito interessantes relacionados a essa grande disciplina que é a biologia. De acordo com o site Só Biologia, conforme artigo publicado na internet, o nitrogênio, o elemento químico nitrogênio, se mostra como um dos elementos de caráter fundamental, ou seja, muito utilizado, é um elemento muito precioso, inclusive para os organismos vivos, na composição dos sistemas vivos. Ele está envolvido com a coordenação e controle das atividades metabólicas, principalmente a nível celular. Porém, apesar de 78% da atmosfera terrestre ser constituída de nitrogênio, nós respiramos oxigênio. Só que 78% da atmosfera do nosso planeta é composta por nitrogênio. Ele é, em questão de ser um gás, ele é um gás inerte. A grande maioria dos organismos é incapaz de utilizá-lo, pois ele se encontra na forma gasosa N2. Que é muito estável, possuindo pouca tendência a reagir com outros elementos. Pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, eu irei projetar o ciclo do nitrogênio para ficar mais fácil de podermos acompanhá-lo. É um ciclo fechado, que vai desde a retirada do nitrogênio atmosférico, do N2 que se encontra na atmosfera, pelas chamadas bactérias fixadoras, a sua transformação em amônia, processo de amonificação,
Depois, a transformação dessa amônia em nitritos e nitratos, que são formas menos tóxicas do nitrogênio e que serão absorvidas pelas plantas, o processo chamado de nitrificação, e por fim, a devolução desse nitrogênio à atmosfera pelo processo chamado desnitrificação. Vamos lá então. As etapas do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio pode ser dividido em algumas etapas: fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Vamos à primeira etapa, que é a etapa conhecida como fixação. A fixação consiste na transformação do nitrogênio gasoso em substâncias aproveitáveis pelos seres vivos, amônia e nitrato. Os organismos responsáveis pela fixação são as bactérias. Retiram o nitrogênio do ar, fazendo com que este reaja com o hidrogênio para formar amônia. Então, as bactérias, é um determinado tipo de bactérias específico do gênero Rhizobium, elas retiram o nitrogênio do ar da atmosfera, o N2 gasoso, e juntamente com o hidrogênio encontrado na água, elas transformam esse elemento químico em amônia. Ainda, complementando nossos estudos, de acordo com o site InfoEscola, nessa etapa do ciclo ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico com a ajuda principalmente de bactérias. Sem dúvida, as bactérias mais importantes para essa etapa são as bactérias do gênero Rhizobium. Então, as bactérias fixadoras, as que retiram o nitrogênio da atmosfera, são as bactérias do gênero Rhizobium, as quais vivem associadas às raízes das plantas leguminosas, como feijão, ervilha e soja. Essas bactérias, elas formam nódulos, que são pequenos aglomerados, na região cortical das raízes dessas plantas, onde agem captando o nitrogênio atmosférico e transformando-o em amônia, NH3. A fórmula da amônia é NH3. E essas bactérias do gênero Rhizobium, elas se encontram em leguminosas, como nós verificamos, em soja, em ervilha, no feijão. Elas são muito importantes porque elas retiram o nitrogênio da atmosfera. E nós iremos ver mais para frente que é importante a chamada rotação de culturas. Nós vamos entender por quê. Então, o nitrogênio atmosférico é transformado em amônia NH3, que será utilizada pela planta. Então, pessoal, essa primeira fase aqui, a fase chamada de fixação. Nós temos aqui o desenho de uma planta. É retirado o nitrogênio que se encontra na atmosfera. Lembrando que nossa atmosfera ela é composta por 78% de nitrogênio. Ela é fixada pelas chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium. Essas bactérias estabelecem uma relação mutualística com o vegetal, fornecendo às plantas os sais de nitrogênio de que elas precisam. Enquanto que, então, uma relação mutualística, o mutualismo, os dois se beneficiam dessa relação. Enquanto que recebem delas
a matéria orgânica que foi produzida no processo de fotossíntese, que ajudam essas bactérias a sobreviver. Vale salientar que existe também a fixação física do nitrogênio. Nesse processo, o gás nitrogênio transforma-se em amônia em decorrência de fenômenos físicos, como relâmpagos e faíscas elétricas. As quantidades de amônia produzidas nesse processo, no entanto, são muito pequenas. Então, ocorre também a transformação física do nitrogênio atmosférico em amônia através dos raios e descargas elétricas. Só que esse processo ele é muito pequeno. Então nós temos aqui a primeira fase do ciclo, é todo um ciclo. A primeira fase então é a fixação. Agora nós iremos estudar a segunda fase do ciclo do nitrogênio, que é a fase conhecida como amonificação. A amonificação, de acordo com o site Só Biologia, parte da amônia presente no solo é originada pelo processo de fixação. A outra é proveniente do processo de decomposição das proteínas e outros resíduos nitrogenados contidos na matéria orgânica morta e nas excretas. Uma parte também do nitrogênio, ele vem devido a matérias mortas, animais mortos, excretas. Por exemplo, o esterco de um cavalo, de um gado, é rico em nitrogênio. Decomposição ou amonificação, que é realizada por bactérias e fungos. Ainda, de acordo com o site InfoEscola, o nitrogênio encontrado no solo é, muitas vezes, proveniente de materiais orgânicos mortos, como eu comentei com vocês. Quando os decompositores, que são as bactérias conhecidas como decompositoras, começam a atuar na matéria orgânica nitrogenada, elas liberam amônia, NH3. Como eu falei para vocês, a amônia ela vem decorrente do ciclo do nitrogênio, só que ela é bem tóxica no ambiente. Essa amônia combina-se com a água no solo e forma o hidróxido de amônio, que se ioniza e produz o íon amônio, NH4+, e a hidroxila, OH-. Esse processo é conhecido como amonização ou amonificação. Então, amonização ou amonificação. Seria essa segunda fase aqui do ciclo do nitrogênio. Depois que as bactérias fixadoras do gênero Rhizobium, elas pegam o nitrogênio da atmosfera, elas convertem o mesmo em amônia. Também devido à decomposição de matéria orgânica morta e excretas, estercos, que são ricos em nitrogênio, essa decomposição através das bactérias e fungos decompositoras, os chamados decompositores, que também transformam em amônia NH4+. Agora nós vamos ver a transformação dessa amônia, que é um produto mais tóxico, em nitritos e nitratos, que são os produtos provenientes da amônia, e são menos tóxicos e são mais absorvíveis pelas plantas. Nitrificação. De acordo com o site Só Biologia, a nitrificação é o nome dado ao processo de conversão da amônia em nitratos.
De acordo com o site InfoEscola, no processo de nitrificação ocorre a oxidação da amônia, a quebra da amônia em nitrito e na sequência em nitrato. Esse processo é realizado por bactérias que fazem a quimiossíntese. Nós temos a fotossíntese e temos a chamada quimiossíntese. A quimiossíntese, o que ela é? Ela é a energia química proveniente destes elementos químicos. A quimiossíntese, ou seja, que utilizam a energia liberada na nitrificação para sintetizar suas substâncias orgânicas. As bactérias que realizam a nitrificação são chamadas bactérias nitrificantes. Então, nitrificação é um processo realizado pelas chamadas bactérias nitrificantes. Bactérias dos gêneros Nitrosomonas e Nitrosococcus. Então, bactérias dos gêneros Nitrosomonas e Nitrosococcus, que convertem a amônia, NH3 ou NH4+, em nitrito, que é o NO2-, e as Nitrobacter, que convertem o nitrito, NO2-, em nitrato, NO3-. Na nitrificação temos, portanto, duas etapas. A nitrosação, que é a oxidação, a quebra da amônia em nitrito. Então, primeiro quebra-se a amônia, forma-se o nitrito. Veja a equação abaixo. 2NH3 mais 3O2, aproveita o oxigênio. Aí converte em 2NO2 mais 2 hidrogênios mais 2 moléculas de água. Então aqui está o nitrito, 2NO2-, nitrito. Aí, em sequência, vem a chamada nitração, que é a oxidação, a quebra do nitrito que foi produzido em nitrato, pelas bactérias conhecidas como Nitrobacter. Elas pegam o nitrito, então 2NO2 junto com a presença de oxigênio, aí o produto 2NO3-. Então aqui está o nitrato, que é uma forma menos tóxica nesse processo do ciclo do nitrogênio, mais fácil de ser absorvido pelas plantas. O nitrato liberado pode ser absorvido, utilizado pelas plantas e convertido em compostos orgânicos. Desse modo, o nitrogênio entra na cadeia alimentar. Por quê? Porque os consumidores, nós temos o produtor, a planta, que ela, com a ajuda dessas bactérias, ela absorve esse nitrato, e esse nitrato presente na planta, na cadeia alimentar, nós temos os consumidores primários, os secundários e os terciários. E aí, esse nitrogênio, que é muito importante para as funções vitais do nosso organismo, ele acaba sendo absorvido durante essa cadeia alimentar. Os animais conseguem adquirir nitrogênio por meio da alimentação, como eu comentei com vocês. Então aqui está essa fase, a nitrificação. Depois que o nitrogênio da atmosfera, ele é convertido pelas bactérias fixadoras do gênero Rhizóbio, convertido em amônia. Essa amônia, desse processo de amonificação, ela é transformada em nitritos pelas bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrosococcus, e esses nitritos são posteriormente transformados em nitratos pelas bactérias do gênero Nitrobacter. Está aqui, esta é a fase. E aí,
esse nitrato NO3-, ele é absorvido pelas plantas, são comidas aí pelos animais, e aí tem toda uma cadeia alimentar, né? Os animais, e aí aqui, por exemplo, está o coelho, tem um outro animal que preda o coelho, e são distribuídos ao longo dessa cadeia alimentar. O nitrogênio, ele é utilizado pelos organismos vivos. Então essa fase aqui, chamada de nitrificação. E por fim, agora nós iremos estudar a devolução final do nitrogênio à atmosfera pelo processo conhecido como desnitrificação, realizado também pelas bactérias conhecidas como desnitrificantes. Desnitrificação. As bactérias desnitrificantes, como por exemplo Pseudomonas denitrificans. Pseudomonas denitrificans é a espécie da bactéria. São capazes de converter os nitratos em nitrogênios moleculares, que voltam à atmosfera, fechando o ciclo. De acordo com o site InfoEscola, no solo existem bactérias chamadas desnitrificantes que utilizam os nitratos, transformando-os em gás nitrogênio por meio de um processo conhecido como desnitrificação. A desnitrificação garante a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Então aqui está a parte da desnitrificação. Fazendo um breve resumo aqui. Então, por fim, quanto a este assunto, de acordo com a autora Santos, o ciclo do nitrogênio apresenta as seguintes bactérias: as fixadoras, as do gênero Rhizóbio, as decompositoras, que garantem o processo de amonização, a transformação do nitrogênio gasoso em amônia, as nitrificantes, como as nitrosomonas e nitrosococos, que transformam a amônia em nitritos, que realizam o processo de nitrosação, e as nitrobacter, que realizam o processo de nitratação. As nitrobacter, elas transformam nitrito em nitrato. E por fim, as desnitrificantes, que são as bactérias Pseudomonas denitrificans, que garantem a liberação do nitrogênio para a atmosfera. Agora eu gostaria de comentar com vocês a chamada rotação de cultura, que é muito utilizada na agricultura, que é, além do pessoal plantar os vegetais comuns, como milho e outros vegetais, cana-de-açúcar, etc., com o passar do tempo, é plantado um outro tipo de vegetal, de preferência uma leguminosa, que nós sabemos que elas abrigam as bactérias do gênero Rhizóbio, para a fixação desse nitrogênio atmosférico no solo, para que o solo ele não perca os seus elementos, os seus minerais que o fortalecem, dão a força necessária para a agricultura. A rotação de culturas. Um procedimento bastante utilizado em agricultura é a chamada rotação de culturas, na qual se alterna o plantio de não leguminosas, como o milho, por exemplo, a cana-de-açúcar, etc., que retiram do solo os nutrientes nitrogenados, com leguminosas. O feijão, a ervilha, a soja, que devolvem esses nutrientes para o meio. Então aqui nós temos a figura, por exemplo, é plantada a soja, ou a ervilha, ou uma outra leguminosa que devolva o nitrogênio para o solo, ajude a devolver através da ação das bactérias. Aí é plantada a cultura normal, como o milho, cana-de-açúcar, o trigo,
tremoço, etc., até voltar na leguminosa. Essa fonte aqui dessa imagem foi retirada do site Mundo Educação UOL. Então a importância da chamada rotação de cultura para que o solo não perca esses nutrientes que são utilizados pelas plantas, principalmente o nitrogênio, que desenvolve a parte verde das plantas, o seu crescimento, etc. Então está aqui a rotação de cultura, referências ciclo do nitrogênio, só biologia, Vanessa Sardinha dos Santos, ciclos biogeoquímicos, site Brasil Escola UOL. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de seguir o professor Adriano Remorini Traubach. Se inscrevam no canal para receberem as novidades. E um grande abraço para vocês. Até a próxima.